Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência desta semana. Muito obrigado você que ouve o programa Independência ao vivo pela cidade de Capivari, na Rádio Alternativa FM 106,3. O meu abraço também para você que é ouvinte do podcast do programa Independência, que ouve na sua plataforma preferida de podcast. O podcast do programa Independência está sempre disponível nas plataformas Mixcloud, na plataforma Anchor e também pela plataforma do Spotify. Exatamente, você pode ouvir o programa Independência pelo seu Spotify. É só procurar lá, programa Independência, e achar loguinho com aquelas mãozinhas fazendo protesto. Maravilha, maravilha. Protesto este contra a procrastinação. Protesto este contra não querer fazer nada a respeito de um problema tão sério que é alcoolismo e adicção. Alcoolismo ativo e adicção ativa, porque quando a pessoa entra em recuperação, aí é uma bênção. Maravilha, maravilha. Para começar o programa Independência, vamos ouvir aí aquela de sempre, do The Flanders, Um Dia Perfeito. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Malandro, você sabe que essa música aí, ela fala bacana pra aquele cara que pensa que não tem problema com álcool, né? Por que ele pensa que não tem problema com álcool? Porque ele tem um carro bom, porque ele tem um emprego bom, porque ele tem família boa, porque tudo deu certo pra ele na vida inteira. E aí, infelizmente, o alcoolismo, ele não escolhe raça, nem cor, nem sexo, nem nível socioeconômico e nem nível cultural. E, portanto, o cara também encontra a sua sarjeta, mesmo que não seja a sarjeta de fato, mesmo que a sua sarjeta, o seu fundo de poço, seja uma mansão, seja uma cobertura com piscina, não importa, o alcoolismo não tá nem aí pra isso aí, ele não tá nem aí pra sua grana, não tá nem aí pra sua posição, entendeu? Então, amigão, amigona, se você, independente do seu grau de instrução, independente de você ser bem sucedido ou não profissionalmente, familiarmente, etc e tal, se você acha que o álcool está sendo mais forte do que você, procure ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, é vergonha ficar sofrendo sozinho. Procure Alcoólicos Anônimos, procure Narcóticos Anônimos e eu tenho certeza que você vai encontrar lá muita ajuda e muita amizade, né? Muita compreensão e zero julgamento. O que é legal dessas irmandades é isso, zero julgamento, muito legal. Gente, hoje falaremos sobre intervenção orientada. Em outros programas de Independência já comentamos a respeito dessa intervenção orientada e hoje falaremos sobre o livro O que é Intervenção Orientada, como ajudar dependentes de álcool e outras drogas. Esse livro é do nosso amigo Paulo Campos Dias. O Paulo Campos Dias já teve palestra dele aqui no programa Independência, que a gente disponibilizou para vocês algumas semanas atrás. Ele é o escritor do livro Um Elefante na Sala, que nós também resenhamos aqui no programa Independência atrás aí. E hoje vamos falar o que é intervenção orientada. Maravilha, maravilha! Esse livro, novamente, do Instituto Independa. Se você quiser, você pode entrar no site do www.independa.com.br
e lá você baixa gratuitamente esse livro. Aí a gente pode falar a mesma língua, que tal? Você entra no site, baixa o livro e ouve o programa Independência com o livro na sua tela. Aí você vai conseguir entender mais ou menos o que o programa de hoje está falando. O editor desse livro é o Cristian Fernandes. Vou mandar um grande abraço para o Cristian Fernandes, ele que disponibiliza para a gente esses livros aqui para a gente comentar no programa Independência. Abração, Cristian, muito obrigado, viu, irmãozão? Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade então com a nossa resenha de hoje. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é essa tal intervenção orientada? Então, bora lá. Resenha do livro. Intervenção orientada é um processo por meio do qual a família e os amigos são capazes de confrontar a doença do dependente químico, apresentando ocorrências de incidentes com o álcool ou outras drogas, no intuito de mostrar como o uso da substância altera seu comportamento, quebrando toda a sua ilusão e os seus mecanismos de negação. O propósito desta literatura é dar um entendimento sobre a intervenção orientada e servir como guia para quem está interessado em participar do processo. A intervenção deve acontecer sob orientação, supervisão e suporte de um profissional especializado em dependência química e capacitado para aplicar a técnica com sucesso. Em nenhuma circunstância, essa literatura substitui a participação do profissional. Então, definição. Intervenção orientada é uma maneira de dizer a um dependente químico com carinho e preocupação como o seu uso de álcool e outras drogas está afetando a vida dele e dos demais, de forma a conscientizá-lo da gravidade de sua condição e da necessidade de se tratar. A intervenção não é um tratamento, mas uma forma de levar o dependente químico a se tratar. A dependência química é verdadeiramente uma doença da família. Seus membros desenvolvem um transtorno emocional conhecido como codependência e tendem a atribuir todos os seus problemas ao dependente químico, não conseguindo enxergar que seu próprio comportamento tem sido alterado por suas reações doentias à dependência do outro. Desta forma, a intervenção orientada é importante tanto para a família quanto para o dependente químico. Finalidade. A finalidade da intervenção orientada é quebrar a muralha de negação do dependente químico, colocar um fim na facilitação que recebe por parte dos familiares e amigos, o que perpetua a sua doença, e levá-lo a aceitar o tratamento do qual depende sua vida. Por que funciona? Porque a família está sendo orientada por um profissional capacitado, que a ajudará a intervir de maneira eficiente, equilibrada e madura, porque é pautada em amor e preocupação, e não em críticas, porque fatos e datas são incontestáveis, ao passo que opiniões pessoais são questionáveis. Porque oferecer ajuda é mais eficiente que pedir para parar de beber ou de usar outras drogas. Porque é mais difícil manipular um grupo de pessoas do que apenas uma pessoa. Porque um grupo de pessoas tem uma maior visão do problema. E porque, ao procurar ajuda, o primeiro passo já foi dado. Eficácia. Preparada com cuidado, apresentada sem julgamentos e de maneira amorosa, esta técnica comumente resulta na aceitação de ajuda pelo dependente químico. Aproximadamente 8 em cada 10 intervenções obtém sucesso, com o dependente químico aceitando o tratamento. Se o dependente químico não aceita qualquer ajuda, é essencial que os membros da família aprendam a mudar seu comportamento, pois, sem essa mudança, ele continuará com seu comportamento inaceitável de beber ou usar outras drogas. Se o empregador e ou colegas de trabalho do dependente químico puderem participar da intervenção, a chance dele aceitar ajuda é muito maior, pois usa-se o trabalho como alavanca. É impossível quebrar a negação e forçá-lo a enfrentar as consequências do seu uso de álcool ou drogas, a não ser que todas as possibilidades lhe sejam tiradas. Talvez esse método possa parecer duro, porém é um ato de amor, amor que exige. O dependente químico, aceitando ou não a ajuda, a intervenção sempre traz um resultado positivo, pois é quebrado o silêncio e todos podem se posicionar perante o uso de álcool e ou outras drogas do mesmo.
A família vai apresentar em seus relatos os detalhes do jeito de agir do dependente químico e ele não poderá mais continuar seu jogo com todos. Além do que, sabendo que tudo o que era possível foi feito, os familiares se livraram da culpa e podem sentir que deram um passo certo em suas próprias recuperações. Bacana, bacana. Vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro vamos comentar a respeito do que foi dito, né? Primeiro que, olha, ele já comentou sobre a codependência. A codependência é aquela situação, é aquela também, às vezes é considerada como doença, outras pessoas consideram como síndrome, enfim. A codependência é o que o familiar de um dependente químico sente. E os comportamentos e os sintomas são muito parecidos com a própria dependência química. E o tratamento também é semelhante ao que o dependente químico precisa. Ou seja, no caso de ele procurar ajuda nos grupos anônimos, existem grupos anônimos para familiares. Então, os familiares também entram em recuperação. Às vezes, muitos familiares entraram em recuperação muito antes dos seus dependentes químicos, porque eles perceberam em si essa dificuldade em lidar com esse dependente, né? E a tal da intervenção orientada, se fala muito no meio da dependência química, que é você levantar o fundo do poço para o cara perceber. O cara já está no fundo do poço, mas ele não percebeu ainda. E com essa técnica de intervenção orientada, a família, junto com alguns amigos, se forem assim convidados, você viu que ele sugeriu até pessoas da empresa onde o dependente trabalha, né? Eles poderiam ajudar a dar esse chacoalhão. Enfim, né? Com essa técnica, o dependente olha e fala: caramba, o bicho tá pegando e eu nem tinha percebido que tava tão sério o negócio. Então, ele não percebeu o fundo de poço que ele tá enfiado. Então, por isso que se fala elevar o fundo de poço, ou seja, mostrar pro cara: filhão, você já perdeu e você não tá percebendo. Será que não dá para você botar a mão na sua cabeça e juntos chegarmos a uma solução? Uma solução em família, entre nós, entre amigos e familiares? Não, é uma maravilha. E através dessa intervenção orientada, muitas pessoas que não achavam que tinham problemas, de repente percebem que o negócio, que o buraco é muito mais embaixo. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir aí então um sonzinho de recuperação. Eu vou colocar para vocês aquele rap de NA, rap de membros de NA. Maravilha, já já a gente volta. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus. Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Mas não foi nada fácil. Colei, fiquei um tempo firmão, só não tinha percebido. Honestidade, mudança de comportamento, atributos pra poder ficar limpo. Foi só me achar forte, rapaz, pra liberar o inimigo. O monstro que vive dentro de mim, que a todo momento tem que ser combatido. Lá estava eu outra vez, tragando um pouco mais da morte, esquecendo tudo que havia aprendido. A minha impotência falando mais forte. Ainda não, isso ou aquilo tinha me acontecido. Bem pior de onde parei, como posso ter permitido? Alguém aí? Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, vem me ajudar. Eu lá trancado, cercado com tendência suicida. O telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir. Me tirar daqui sozinho eu não consigo. Vou voltar pros companheiros, só por hoje fica limpo. Que dor terrível, só agora percebo, não vale a pena. Progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar.
Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria pra reconhecer as diferenças. É defesa, armadura, sei que protege minha vida. Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa. Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros, obrigado pela sala aberta por estar em nosso meio, por me mostrar meu real tamanho, fundo de poço, dar a vida a quem não merecia. De novo, por me pegar em teu colo, por debaixo das suas asas, manifestar seu amor e alguém que não vale nada. E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro. Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito. Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos. O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje. Me ajuda, oh Deus, a andar nos teus caminhos. Me ajuda, oh Deus, a ser fiel a ti. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu o rap da recuperação, muito legal, muito legal. Voltamos então com a nossa resenha do livro O que é Intervenção Orientada, do Paulo Campos Dias. Agora a gente vai falar sobre assessoramento. É importante a gente deixar claro que essa intervenção orientada, ela tem que ser orientada, portanto, por um profissional da área. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um especialista em dependência química, um terapeuta, enfim, tem que ser alguém com alguma formação na área. Porque não dá para a família querer fazer isso aqui sozinho. Gente, vamos deixar bem claro, o programa Independência não está aconselhando que a família vá aplicar essas técnicas faladas nesse livro sem intervenção, né? Sem uma ajuda de um profissional da área, ok? Então agora vamos para o assessoramento. A entrevista inicial deverá determinar se é ou não aconselhável uma intervenção orientada. É essencial demonstrar que o uso do álcool e de outras drogas é o principal problema e que todas as demais alternativas para controlar a progressão da doença foram tentadas. Nunca force uma intervenção. É importante que todos os participantes se sintam confortáveis em suas decisões de participar. O papel do profissional especializado é, sobretudo, informativo e de apoio. Ele está lá para oferecer confiança e orquestrar o procedimento. A família e os amigos têm o poder do seu amor e de seu interesse nas mudanças.
A presença de um profissional especializado ajuda na estrutura da sessão e reduz os riscos de argumentos e manifestações de raiva. O ideal é que a intervenção profissional não esteja afiliada a nenhum centro de tratamento, deixando o processo o mais isento possível. Participantes. É de responsabilidade da pessoa que deu o primeiro passo para a intervenção e não do profissional especializado contatar os demais participantes. Todos os motivos dos participantes devem ser cuidadosamente estudados para assegurar que a intervenção esteja sendo feita exclusivamente por amor e interesse pelo dependente químico. Algumas das características dos participantes: pessoas que moram ou convivam com o dependente, familiares e amigos que tenham contato frequente com o dependente, empregador e ou colegas de trabalho. Não sejam dependentes ou sejam dependentes em recuperação. Sejam suficientemente equilibradas. Participaram de incidentes relevantes provocados pelo dependente. Crianças podem participar desde que estejam devidamente preparadas. Pessoas ausentes mais importantes no processo podem participar por meio de carta, vídeo, etc. Os participantes devem ser avisados para serem o mais honestos possível com o dependente químico, admitindo que estão também buscando ajuda para eles mesmos, porque o uso da substância está afetando as suas vidas. Planejamento. O tratamento adequado é discutido e, se for decidido pela internação do dependente químico, o local deve ser reservado antecipadamente para o dia da intervenção, reservando, se necessário, acomodações, de forma que o intervalo entre a intervenção orientada e a internação seja o menor possível, podendo ser até no mesmo dia. Nesta etapa, é necessário decidir como e quem o levará ao centro de tratamento, escolher dia, hora e local da intervenção, reservar aproximadamente 3 horas e se programar para chegar 45 minutos antes do horário previsto, estacionando os carros longe do local. Decidir quem levará o dependente, como e com qual desculpa ao local da intervenção. Preparar a mala do dependente para o dia e guardá-la num outro ambiente. Eliminar possíveis distrações: água, café, bolachas, lanches, animais de estimação, telefones celulares, televisão, computador, aparelho de som, etc. Remanejar, cancelar ou adiar compromissos do dependente, trabalho, estudos, consultas médicas, etc. Evidentemente, sem o seu conhecimento. A intervenção não deve acontecer na residência do dependente. Um lugar neutro é recomendado. É preferível marcar a intervenção para o período da manhã, quando a chance do dependente não ter usado drogas é maior. Beber ou usar dá a falsa sensação de coragem ao dependente e diminui as chances de sucesso. É importante discutir com o profissional quais os ultimatos que são capazes de seguir, caso o dependente não aceite o tratamento. Preparação das cartas. Aos participantes é pedido que registrem episódios específicos e, se possível, recentes, sobre o seu uso de drogas ou álcool e os incidentes decorrentes dele, preferencialmente citando datas em cartas que serão lidas no dia da intervenção. Isto é essencial e é papel do profissional especializado trabalhar com essas informações para que possam ser apresentadas sem julgamentos, sem raiva ou em vão. Nas cartas deve-se dizer o que se quer, de forma objetiva, sendo sempre honesto sobre os seus próprios sentimentos. A raiva só vai aumentar as defesas do dependente químico e pode-se perdê-lo. Amor, carinho e interesse são suas armas e, por isso, o início deve ser um parágrafo de carinho e o fechamento com a frase: por favor, aceite ajuda. É importante nunca rotular o dependente químico com termos como bêbado, alcoólatra, viciado, drogado, maconheiro e assim por diante, e sim falar sobre a bebida ou outra droga e como está afetando as suas vidas e seus relacionamentos. A intervenção. O profissional deve se apresentar e, assim que o dependente for levado ao assento vazio, explicar o que vai acontecer, pedindo a sua cooperação. Somente ele falará
com o dependente neste início. As cartas são lidas na ordem que o profissional indicar, e se o dependente interromper, ninguém deverá falar nada. Quando ele se calar, a pessoa continua lendo a carta de onde parou. Quando todos os participantes tiverem lido suas cartas, haverá normalmente um silêncio profundo. É desconfortável para todos, mas principalmente para o dependente químico. Não quebre o silêncio. Deixe para ele a iniciativa de fazer o primeiro movimento. Se o dependente químico aceitar a ajuda, cabe ao profissional explicar qual ajuda está sendo oferecida. Em caso de internação, a pessoa designada anteriormente deve imediatamente acompanhá-lo ao centro de tratamento. Se o dependente recusar todo e qualquer tipo de ajuda, a família pode discutir os ultimatos e deve deixá-lo sair sozinho. É importante não receber de nenhuma forma, caso cheguem visitas inesperadas e nada do que foi combinado pode ser mudado na hora. Reunião após intervenção. É muito importante que o profissional especializado fique mais um tempo com os participantes, dando apoio e mostrando os aspectos positivos da intervenção. Ele deve reforçar que os participantes fizeram o correto e deixar claro que não são traidores. Um apoio contínuo para a família é recomendado por meio de frequência a grupos de apoio, terapia, etc. E deve ser providenciado, pois isso possibilitará uma nova forma de vida. Advertência. Embora pareça uma técnica simples de ser aplicada, não convém tentar fazer uma intervenção orientada sem a presença de um profissional especializado em dependência química e que a conheça, pois ele terá o papel de coordenar a orientação e os familiares e amigos, eliminando falhas, controlando as emoções e aumentando as chances de sucesso. Conclusão. A intervenção orientada, mesmo quando o dependente químico não aceita ajuda, não deve ser considerada como um fracasso. Ao contrário, a intervenção quebra o pacto surdo do silêncio, que possivelmente fazia parte da família e pode ser o caminho para todas elas obter a ajuda apropriada. Se o dependente não quiser, seu beber ou uso contínuo de outra droga não deverá ocorrer da mesma forma, uma vez que ele perde o privilégio do desconhecimento. A família e os outros participantes têm a satisfação de saber que fizeram todo o possível, removendo qualquer sentimento de culpa. Este é o primeiro passo na sua recuperação. Deve-se usar informação e educação com todos os participantes da intervenção, independente da idade e do grau de instrução dos mesmos, fazendo as pessoas se conscientizarem sobre a dependência química e a codependência. Usualmente, é necessária a intervenção para quebrar os mecanismos de defesa e a ilusão de controle que o dependente tem. Somente revendo os episódios assustadores causados pelo seu consumo de álcool ou outras drogas é que ele pode realmente imaginar que precisa de ajuda. Usar as crises e apresentá-las com amor, de uma maneira firme e com uma atmosfera adequada, parece ser a melhor maneira de quebrar a negação e levar a família e o dependente químico a aceitarem a ajuda necessária. Mais informações. Conheça mais sobre a dependência química por meio da série de books gratuitos. O que é dependência química? Da psicóloga Maria Heloísa Bernardo. Para entender melhor a codependência, conheça o e-book gratuito O que é Codependência, da terapeuta familiar pesquisadora Romina Miranda. Ambos os livros já foram resenhados aqui pelo programa Independência. O autor deste livro, Paulo Campos Dias, é formado em Economia e Administração de Empresas, com pós-graduação pela FGV. Terapeuta com especialização em atendimento a dependentes químicos e familiares pelo GREA, Programa Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Outras Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e publicou pela USP um trabalho de pesquisa sobre o uso da cannabis e seus sintomas psicóticos. Tem grande experiência, né? O Paulo Campos Dias é um excelente palestrante e escritor de vários livros. Maravilha, maravilha. Então, para vocês só dar uma... trazer para a linguagem de leigo, né? O que é essa intervenção orientada, galera? É pegar um especialista como Paulo Campos Dias
e ele vai coordenar essa reunião. Vamos ver como que é mais ou menos isso. Vão reservar um lugar que não pode ser a casa do dependente nem a casa da família. Então, um salão que alguém empreste, talvez na igreja, talvez, sei lá, da prefeitura, ou talvez do CRAS, do CREAS, enfim, né? Arruma um salãozinho, um lugarzinho que possa ser o local onde vai acontecer essa intervenção. Aí, é uma espécie de enganação, porque o dependente não vai saber exatamente o que ele está indo fazer num lugar lá. A família vai ter que dar uma engabelada nele para ele estar naquele local. Quando ele chega lá, tá a mãe, o pai, o irmão, a avó, talvez o patrão dele, talvez um primo que está sempre junto, um amigo que usou droga com ele, mas, por exemplo, entrou em recuperação, não está mais usando há algum tempo, né? Que esteja num processo de recuperação, também faz muito bem se tiver uma pessoa dessas, enfim, né? Pessoas que foram prejudicadas pelo uso de álcool e drogas do cara. E aí, de repente, ele chega lá, já tá todo mundo lá, e o profissional sentado na roda. As pessoas previamente escreveram cartas contando episódios que foram marcantes, que ficaram abalados com alguns comportamentos do dependente, algumas coisas que ele possa ter feito, enfim, né? Cada um tem a sua história, cada família tem sua história, mas todas têm histórias e algumas têm histórias cabeludas, a gente sabe muito bem. Então, vai chegar no maior respeito, num ambiente controlado, isso que é importante. Não vai ter baixaria, não vai ter bate-boca, porque tem um profissional lá orientando tudo. O dependente vai sentar numa cadeira, por favor. Estamos aqui reunidos, a gente combinou isso aqui com o terapeuta, o senhor doutor tal, né? Ele vai se apresentar, ele vai coordenar tudo isso. Ele fala, olha, a sua família pediu ajuda, eles acham que você está com um problema de álcool e droga, e estão querendo ajudar. E o que a gente vai fazer aqui é justamente conversar a respeito disso. Mano, o cara não vai ter para onde fugir. Ele vai sentar lá e olha, pela experiência dos terapeutas, eles já descobriram que é tão desconcertante para o dependente uma situação dessa, que eles vão abaixando a bola. De preferência ele não pode estar bêbado nem pode ter usado, né, nego? Aí que vai acontecer? Simplesmente as pessoas vão ler as cartas, vai ter choro, não tem jeito das pessoas não chorarem, porque tem coisas muito sérias que podem ter acontecido, mas essas cartas são respeitosas, elas vão contar coisas muito emocionais, muito difíceis de lidar, mas elas foram escritas previamente, com todo cuidado e com toda a orientação do terapeuta. Enfim, todo mundo vai ler as cartas. O rapazinho ou a mocinha vai ficando com uma vergonha das coisas que fez. Finalmente ele vai perceber, algumas já perceberam, outras nem se ligaram, como elas estão prejudicando a mãe, o pai, a avó, o cachorro, o papagaio, todo mundo foi prejudicado. E o cara não percebeu, e a menina não percebeu que estava causando tanto na família. E aí é dada a sugestão, caso o terapeuta ache que a saída ali é a pessoa ser internada, dali já vai pra internação, porque a internação já foi combinada e tudo. Ele vai sair dali e já ter as malinhas dele no carro, entendeu? Ó, filhão, você concorda então que você tá causando nessa família? Que tá na hora de você pedir ajuda, de arrumar uma ajuda? Você quer uma internação? Geralmente eles vão aceitar a internação nesse momento. E dali ele já entra no carrinho e já vai para uma clínica que já foi estudada previamente, uma clínica séria, de preferência uma clínica de 12 passos, um centro de tratamento, um centro, enfim, né? Que já tá tudo combinadinho. Olha, é uma arapuca do bem e em cada 10 casos, 8 tem sucesso. Olha que número bem bacana, né? Então, se você nunca ouviu falar na intervenção orientada, essa armadilha que a família e um terapeuta especializado pode fazer com o seu dependente no intuito de ajudá-lo e ajudar a família. Legal, bacana.
Muito bacana, vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com partilhas, né? Com temática do Júlio César Butti. É chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual continuo voltando. De um dos motivos pelo qual continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Pela tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar. Um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA.
Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Queria agradecer aí por causa da meditação do dia de hoje. A meditação eu achei ela muito importante quando ela fala da condição de que apenas podemos, através da vontade de um poder maior, realizar a nossa vontade. Não realizamos nada através da nossa vontade própria, mas sim através de algo muito maior. E eu acredito que esse algo muito maior, ele se manifesta muitas vezes pelo outro. Não acredito que Deus desça na forma de Shazam ou de um raio na face da terra e com isso transforme a vida de alguém. Eu acredito muito que o outro tem a capacidade, quando eu permito que o outro faça isso, de acontecer uma transformação na minha vida. E eu fiz uma leitura hoje cedo que fala justamente sobre uma questão chamada aversão. E o processo da aversão, ele ressalta o seguinte, que é muito mais eficaz acontecer um processo de mudança através da curiosidade espontânea de um ser humano do que através de um constrangimento ameaçador. E aí, voltado isso para a literatura de 12 Passos, ela fala o seguinte, não adianta ameaçar o indivíduo que é dependente químico e alcoólatra, a ele querer entrar em recuperação através do bater, surrar ou espancar. As tradições, elas beneficiam, dentro do programa de recuperação, uma parte da vida deste indivíduo, a qual por muitas vezes ele desconhece. E os benefícios que esse programa traz através das tradições são imensuráveis, o tamanho da grandiosidade disso. Então, eu quebro uma aversão minha, que é em relação a ter que deter a minha doença, ter que deter o meu uso de álcool e de droga, parar o que está me acontecendo por parte da ameaça. Quando assim eu me deixo ser levado e orientado e conduzido pelas tradições. A terceira tradição fala do desejo, que o desejo é um requisito básico para que a pessoa possa entrar em recuperação. Então não basta querer com que o outro se recupere. Ele precisa ter um mínimo do senso do desejo. E o desejo pode vir através da curiosidade. Sentir-se curioso pelo que o outro está a fazer, pelo que o outro está a ter, ganhar, receber dentro do processo da recuperação. Porque na nossa literatura de 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, fala que não adianta bater, esmurrar, espancar, não adianta rezar pelo outro, não adianta pedir pelo outro, não adianta você tentar morrer pelo outro. Ele só vai deter o problema que ele traz com ele, seja o álcool, a droga ou outra situação que está cometendo ele naquele momento, quando assim ele quiser. Ele não para a situação que ele está, porque você está a pedir para ele parar. Deve existir, então, um processo de desejo, de uma curiosidade. E na literatura de complemento que eu estou a usar, que é a literatura de Confissões de Santo Agostinho, ele fala e retrata que a versão que ele tinha à língua grega, o ressalto, né, ele faz uma ressalva aí, né, que o que evidencia ele a não querer aprender era o constrangimento ameaçador que era feito a ele através dos professores e dos seus familiares que batiam nele para que ele aprendesse. Em nenhum momento ele retrata a ideia do aprender através de uma eficaz curiosidade, de um algo espontâneo. Então, quando eu trago isso para a minha vida de tratamento em recuperação, em relação ao programa de 12 Passos, eu entendo que o que me faz querer me recuperar é uma curiosidade que eu tenho em relação ao que o outro está a fazer na vida dele, que beneficia tanto a vida do outro. Por qual motivo eu não tenho esse direito de ganhar esse benefício, de ter esse benefício? O que é que me impede de desfrutar dos benefícios que esse programa tem a oferecer? No primeiro passo, fala que as restrições é que me privam de benefícios.
E somente me livrando das restrições é que eu vou desfrutar do benefício do programa. E aí na última página do Mais Terá Revelado diz que o único benefício que esse programa oferece é a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou. Então que segredo é esse que tanto me escapa, que não me deixa ser curioso em relação a querer descobrir esse segredo que outras pessoas já descobriram? Descobriram a ponto das mesmas estarem levando uma vida muito melhor do que todas as vidas que elas já viveram, com droga ou sem drogas. Então, por qual motivo eu vou ficar a criar aversão sobre o que pode vir a funcionar para mim? Como assim já funcionou para outros? Porque no segundo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, ela fala que falamos e ouvimos os outros e é eles que nos mostram o que está funcionando tanto para eles, como funcionou para outros antes destes e que agora pode vir a funcionar para mim. Então, se eu entender que a perda do meu senso de limite é o que me compromete, é o que me atrapalha, é o que não me deixa entender o que está me acontecendo, se eu conseguir compreender que a perda desse senso de limite é o que vai fazer com que eu não olhe o que o outro está tentando a me direcionar, é o que eu não percebo que o outro está tentando a fazer na minha vida. Uma vez que eu entenda que eu estou em processo de aversão, eu posso até entender o que fala no quarto passo do programa, que fala que muitos dos nossos, devido às suas aversões e contradições sobre o que primeiro trouxe eles ao programa, é o que os impede a entender quem são. Então, quando eu começo a entender que eu sou um ser que crio aversões, que crio justificativas, que racionalizo, que crio desconfiança do outro, que crio inúmeros meios e maneiras para não permitir com que o programa funcione na minha vida, como assim já funcionou para o outro, quando eu começo a entender esta dinâmica, eu vou entendendo, que muito do que me aborrece, que faz parte da literatura, só me aborrece quando eu me encontro em restrições aos benefícios do programa. E essas restrições, a quais eu assim retrato, é o que me priva de entender o que esse programa tem para mim. Se ele me oferece a libertação da doença, que é algo muito maior do que o uso de álcool e de droga, por que não então retratar a doença através dos sintomas desta que fala na literatura no primeiro passo? Por que não partilhar sobre as minhas justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, as minhas degradações como ser humano num todo? Por que não fazer esse trabalho e vir a desfrutar do benefício do programa, que é me sentir liberto em relação a tudo isso que me privou de entender o que fazia na minha trajetória de vida com que eu acabasse por usar drogas? Pois eu não saía da minha casa às 8 horas da manhã para tomar um copo de pinga ou fumar uma maconha ou ir na boca comprar uma cocaína, porque eu saía de casa direcionado a isso. Eu saía de casa até com a ideia de trabalhar, produzir, ganhar, efetuar algumas coisas para a minha vida como um todo. Eu saía nesse intuito, mas no meio do percurso eu passava a justificar, racionalizar, eu passava a questionar, eu passava a indagar, e o resultado final de todo esse processo de aversão sobre a minha saída da minha casa, que era em prol de benefício, de ganho, eu acabava na droga. Mas eu só venho a ter esse conhecimento quando eu entro em contato com o que eu sou. E para que eu entre em contato com o que eu sou, eu tenho que deixar essas restrições que eu crio de falar sobre quem eu sou fora desta trajetória. E aí eu consigo trazer de uma maneira mais clara, mais lúcida, qual a trajetória que eu fazia ao sair da minha casa até o momento de chegar no uso. Eu fazia uma trajetória onde eu acabava por construir a ideia do desmerecimento. Eu acreditava que eu tinha condições e que eu merecia, vamos falar assim, muito mais do que eu tinha. E não entendia que para se ter algo, precisa se fazer algo. Então eu queria ter ganhos, benefícios, eu queria ter reconhecimentos sem movimento, e recuperação é movimento. Então, enquanto eu crio uma aversão a uma situação de movimento,
eu não entro em recuperação. Então a recuperação não é somente parar de usar álcool e droga. Eu preciso me movimentar em prol de não voltar a usar álcool e drogas. Então eu tenho que me movimentar em questões de ordem psíquica, em questões de ordem emocional, em questões de ordem social, em questões de ordem financeira. Eu tenho que me movimentar em várias áreas da minha vida para que eu consiga, assim, vir a entender o que é essa questão das restrições que me privam do benefício que o programa tem a oferecer. As restrições estão no não me movimentar ou não me modificar. E dentro dessa literatura de apoio que eu fiz, eu entendi claramente os motivos a quais a pessoa, no caso Santo Agostinho, ele ressalta a evidência que para ele era extremamente difícil aprender uma outra língua, porque ele não tinha essa curiosidade espontânea a qual eu estou tentando retratar, que muitas das vezes eu estou no grupo e escuto uma partilha de um companheiro, ou então escuto um passo de um afilhado, e naquele momento, aquela narrativa daquela pessoa me gera uma curiosidade para que eu venha a entender, ou então busque a tentar compreender, descobrir dentro dessa curiosidade que me gerou, o que essa pessoa estava a fazer para ter aquilo. O que é que essa pessoa galgou? Como é que foi o caminho? Qual foi a trajetória dessa pessoa que a fez interpretar a importância desse programa na sua vida, que mudou a sua história de vida? E Santo Agostinho, ele ressalta que o que não permitia com que ele viesse a estudar e a descobrir gramaticalmente outras línguas, era o constrangimento ameaçador que ele recebia por parte das pessoas, no caso, seus professores e seus familiares, que estavam a cobrar dele aquilo. Então, na terceira tradição da literatura, determina de uma forma muito sábia que não adianta bater, trancar, esmurrar, surrar. A pessoa precisa desenvolver, através do desejo dela, o interesse desta curiosidade sobre o que é que pode vir a funcionar para ela, como já vem funcionando para outros, e com isso ela desfrutar do benefício que esse programa oferece há mais de 50 anos, que é a libertação da doença. E uma vez que eu me liberte da doença, automaticamente eu vou deter a questão do uso da substância psicoativa que normalmente está me fazendo mal. Seja o álcool, seja a cocaína, seja crack, seja um comportamento abusivo, seja um autoabandono, seja um descaso, um desleixo. Não importa a variação, importa o que está se apresentando. E se eu não desenvolver um processo de forma espontânea para com que eu tenha um desejo, e esse desejo venha dentro de um fator de curiosidade, para que eu, assim, ao desenvolver, entenda que eu também posso desfrutar do que o outro está a desfrutar e posso ter uma vida muito melhor do que a vida que eu estou tendo, se eu não tiver isso, eu estou fadado a continuar na situação que eu me encontro, sendo que a situação que eu me encontro muitas vezes não é nenhum problema direto com o uso de álcool e droga. É um problema muito maior do que o uso de álcool e droga. É o que vai acabar por me levar a me tornar um usuário de álcool e droga de forma compulsiva. Pode estar na minha obesidade, pode estar na minha maneira de me expressar e me comportar dentro do meu trabalho, onde eu moro, com as pessoas à minha volta, onde eu estudo. Então o programa de recuperação, ele não é um programa somente voltado para a pessoa que está com um problema específico do uso de álcool e droga. Ele é um programa voltado para a pessoa que é portador da doença da adicção. Doença essa que antecede ao uso de álcool e drogas. E que uma vez usado esse programa na doença, eu detenho o sintoma da doença, que é o uso de álcool e droga. Por isso que na literatura do guia fala que o que nos faz adicto não são as drogas, não é o comportamento, é a doença. E já que eu tenho um recurso, que é o programa, para deter essa doença, assim eu devo fazer. Senão eu estou fadado a continuar aos horrores desta doença, onde o horror que muito se atentou e se mostrou na minha vida por inúmeros anos foi o uso da substância química. E eu hoje, com o tempo que eu tenho em recuperação, eu não tenho mais essa necessidade de fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor para não ter que lidar com aquilo que eu sou.
eu tenho o programa. E através do programa eu posso viver uma vida muito melhor, sem reservas, sem restrições, sem ressalvas, sem renúncias, a quais me privaram de entender quem eu sou. Queria agradecer muito esse dia maravilhoso. Muito obrigado. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. Antes dos apoios culturais, você ouviu o Júlio César falando sobre o tema aversão. E agora vamos ficar com o nosso convidado da semana, é o nosso querido Bruno Góes. Bruno Góes vai falar 10 dicas por onde começar a mudar. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, né? Estamos iniciando aí mais uma transmissão ao vivo. Eu separei, na verdade, 10 tópicos que eu acho extremamente fundamental para quem quer mudar. E quando a gente fala de codependência, nada mais natural do que falarmos de mudanças, né? Afinal de contas, estamos buscando ajuda para mudar, né? O objetivo principal é esse. Eu acredito muito que através da minha mudança eu consigo, de alguma maneira, influenciar a mudança nos outros, né? Nas outras pessoas. Então, a mudança é o ponto principal. E parte de mim, começa por mim, começa comigo. A gente precisa aprender a se cuidar, a gente precisa aprender a se preservar, a gente precisa aprender a se amar, a se respeitar, olhar para si e entender de fato quem sou eu nesse contexto, fisicamente, né? Até onde de fato eu me cuido e até onde eu desleixei os meus cuidados de tanto ficar preocupada com o outro. Então, a primeira dica é o cuidado próprio. Eu acho que é fundamental, é essencial. Se não tivermos uma vida saudável, como vamos querer que o outro tenha uma vida saudável? Não adianta nada eu querer do outro se eu não faço para mim. Então, o cuidado próprio é essencial e é o primeiro ponto. Cuidado próprio, autocuidado. Segunda dica para quem quer mudar: repetição. Eu já falei sobre isso algumas vezes, eu tenho alguns onde eu falo sobre e eu vou falar mais uma vez. Se eu quero mudar qualquer comportamento na minha vida, eu preciso passar a repetir isso por 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes. Entendam que mecanicamente nós não gostamos daquilo que é novo. Aquilo que é novo representa medo, aquilo que é novo representa insegurança, aquilo que é novo representa um monte de coisa estranha. Então é muito natural que nós não gostamos daquilo que é novo. Muito natural isso, muito natural. Agora, se a gente não repetir 1, 2, 3 vezes, nunca a gente vai conseguir se acostumar a fazer. Nunca. Por que é que as pessoas ficam tão boas em algumas coisas, em algumas áreas? Porque elas repetem diversas vezes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por que algumas pessoas jogam xadrez com muita facilidade? Porque elas repetem diversas vezes. Por que tem algumas pessoas que são muito boas em matemática? Porque repete. Bruno, mas eu não gosto de matemática, eu não me dou bem com números, a minha área é humanas, não sou a pessoa da matemática. Sim, ok, mas eu tenho certeza que se hoje você se dedicar a estudar matemática e você repetir por algumas vezes, amanhã você será muito melhor do que hoje. Talvez a tua expectativa seja fundamentada em algo meio surreal, mas eu não estou falando aqui de perfeição, estou
falando aqui de repetição. Então, se a gente quer incluir alguma coisa nova na nossa vida, e nós estamos aqui a falar de mudança, vai ter que ser através da repetição. Não vai ter outro caminho. Eu me lembro muito claramente que quando eu comecei o meu processo de recuperação, existia uma frase que diziam nos grupos de narcóticos anônimos assim: olha, 90 dias, 90 reuniões. E por que as pessoas dizem isso, 90 dias, 90 reuniões? O que isso representa? Olha, durante 90 dias você vai a 90 reuniões consecutivas. Por quê? Porque ao longo desse período você vai se acostumar a ir para as reuniões. Simples assim. Através da repetição, eu acostumo com aquilo que é novo. Eu não fiquei limpo, eu não entrei em recuperação, eu não mudei a minha vida feliz da vida, alegre e saltitante. Não, eu mudei a minha vida fazendo coisas que muitas das vezes eu não gostava de fazer, mas eu tinha que fazer. Não era agradável para mim trabalhar 15 dias dentro de uma instituição e passar 2 dias com a minha família. E o começo do meu processo de recuperação foi assim. Eu ia para dentro de uma clínica, ficava 15 dias trabalhando lá e depois eu voltava para casa, ficava 2 dias com a minha família. E em cada mês eu passava 2 dias com a minha família. Em cada mês eu passava 2 dias com a minha família. E isso se repetiu na minha vida por muitas e muitas e muitas vezes, até que se tornou algo pelo qual hoje eu sou apaixonado. Então, a repetição, ela é fundamental. Segunda dica: se você quer incluir alguma coisa nova na tua vida, independente de qual seja ela, repita. Ah, Bruno, eu quero ir para academia. Vai e repete por diversas vezes, até que num determinado momento você vai se acostumar com aquilo. Agora, se você for a primeira vez, voltou para casa tudo dolorosa, eu não vou mais porque tá me doendo, você vai desistir de praticamente tudo na tua vida, inclusive desse processo pelo qual eu tô trazendo aqui para vocês, porque esse processo vai doer também. Todas as dicas que eu vou trazer aqui para vocês é desconfortável. E assim como a grande maioria das pessoas, se você estiver esperando algo confortável, uma fórmula mágica, um caminho milagroso, você vai desistir. A grande questão é que, se de fato queremos mudança, precisamos repetir até que se torne confortável. E eu garanto a vocês que vai chegar um momento que vai se tornar confortável. Talvez hoje não seja, talvez hoje a vontade de vocês seja muitas das vezes de me esganar. A vontade de vocês muitas das vezes seja de me dar um bufete na cara. E eu tenho certeza disso, porque eu noto, muitas das vezes eu falo algumas coisas aqui na live e vai meia dúzia embora. E daqui a pouco eu falo alguma coisa lá no grupo, já vai mais 20, 30 embora. É porque não é gostoso de ouvir, de fato, não tenho dúvida disso. Agora, eu vou continuar insistindo nisso. Eu não vou desistir disso. Eu acredito nisso e é assim que funcionou para mim. A repetição é uma realidade na minha vida. Terceiro ponto, terceira dica: postura. Quando eu digo de postura, eu estou falando de posicionamento. Eu falo muito sobre posicionamento, mas eu resolvi mudar um pouco a linguagem. Quando eu digo de posicionamento, eu estou me referindo àquilo que eu quero passar para as pessoas, aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. E por que é que eu trouxe postura ao invés de posicionamento? Porque eu quero que vocês entendam que o meu posicionamento diante das situações da vida, ele tem que ser um posicionamento onde se tenha uma postura de coragem. Entende a diferença? Qual é a tua postura diante das dificuldades da vida hoje? Qual é a tua postura diante das adversidades da vida hoje? Você tem tido uma postura de quem tem coragem, ou você tem uma postura de quem se intimida com toda facilidade e fica ali pelo canto murmurando e resmungando? Então, quando eu falo de postura, é eu assumir uma postura. E como eu falei anteriormente, eu não vou adquirir uma postura de coragem do dia para a noite. Eu vou repetir essa postura por algumas vezes no meu dia, talvez dizendo não pela primeira vez, talvez
sendo honesta a ponto de dizer não gostei, você me machucou, você me magoou pela primeira vez, e aí eu digo de novo, e de novo, e de novo. Agora, eu preciso ter essa postura. Se eu quero uma mudança, eu preciso de postura, eu preciso de coragem, eu preciso de enfrentamento. O medo, ele só nos garante que permanecemos exatamente onde nós estamos. O medo não garante mais nada para nós. Nós precisamos aprender a enfrentar. Vocês pensam que é fácil para mim estar aqui em frente a uma câmera, 2 computadores, falando com pessoas da qual eu nunca vi na minha vida? Nunca foi fácil, e não é fácil. Não é fácil. Vocês pensam que não passa na minha cabeça assim, o que é que essas pessoas vão pensar de mim? A primeira vez que eu liguei o meu celular para gravar um vídeo, e eu tive que tentar por 50 vezes para conseguir gravar um primeiro vídeo de 5 minutos. É muito medo, é muita insegurança, mas eu tive a minha postura de coragem e a repetição. Hoje eu faço isso com muita naturalidade. Ainda assim, mesmo depois de muito tempo, muitas das vezes quando eu vou aqui iniciar uma transmissão ao vivo, a barriga embrulha, dá aquele frio, tomo um monte de água aqui, porque é sempre uma novidade. Eu nunca sei de fato o que é que vai acontecer durante o programa. As pessoas vão gostar ou não vão gostar. Agora, a grande questão é que qual é a minha postura? Qual é a postura que eu tenho adotado? Como é que eu tenho me colocado diante dessas situações? Como é que eu tenho me colocado diante das adversidades, diante das circunstâncias da vida? Eu continuo justificando ou eu tenho assumido e admitido para mim mesmo uma postura de coragem, uma postura de mudar? Então, se de fato eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu vou precisar de muita coragem. Eu vou precisar de muita coragem, né? E assim, é muito mais fácil eu superar a frustração de não ter dado certo do que eu superar o arrependimento de nunca ter tentado. A frustração de não ter dado certo é algo que é passageiro, é algo que vai passar e assim, muito rápido eu vou lidar com isso. Agora, a dúvida de não ter dado certo, de nunca ter tentado, é algo que eu vou ter que carregar pelo resto da minha vida. Então, quando eu falo de coragem, não é no sentido de que eu vou fazer e vai dar certo. Não. Porque há a possibilidade de não dar certo, há a possibilidade de dar errado. Mas é muito mais fácil eu me relacionar com o errado, o fato de ter dado errado. É muito mais fácil eu digerir a ideia de que eu tentei, mas deu errado, do que a dúvida de nunca ter tentado, né? Então, a postura, ela traz essa segurança. Eu boto a cabeça no travesseiro e eu penso, eu pelo menos tentei. Eu pelo menos fiz tudo que tinha ao meu alcance. Eu fiz tudo que podia. Eu dei até a minha última gota de suor. Não deu certo porque não era para dar, mas eu tentei. Né? Então, a postura é disso que eu estou falando. E aproveitando que eu estou falando sobre essa questão de dar certo ou dar errado, a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Os erros, eles são muito mais comuns do que os acertos. E, na verdade, o acerto, ele é construído numa sucessão de erros. Porque nós não sabemos. A nossa vida não tem um manual. Nós não sabemos nos relacionar com outras pessoas. Nós não temos um manual do ser humano ali onde eu leio e eu vou saber fazer tudo. Não é assim que a vida funciona. Nós aprendemos as coisas porque nós erramos algumas vezes e depois de errar algumas vezes nós aprendemos. Então, a possibilidade de dar errado, ela é muito maior. Isso é uma realidade e isso precisa estar muito nítido para nós. Então, quando eu vou assumir uma postura de mudança e quando eu vou mudar, esse é uma quarta dica. Tem que estar muito claro para mim. A possibilidade de dar errado, ela existe. E ela é muito maior do que a possibilidade de dar certo.
Quantas coisas na tua vida você tentou e deu errado? E quantas coisas você tentou na tua vida e deu certo? Entende? Então, é uma questão de lógica. E muitas das vezes a gente esquece disso. A gente cria um plano perfeito, se apaixona por aquele plano, né? Vislumbra aquilo e não pensa na probabilidade de que aquilo pode dar errado. E, mais uma vez, vou dizer, a possibilidade de dar errado é muito maior do que a possibilidade de dar certo. Essa é uma realidade que a gente tá constantemente. Não pensem vocês que eu comecei fazendo transmissão ao vivo assim como vocês estão vendo hoje, em HD, com uma qualidade de som, com um fundo legal, a minha assinatura aqui do lado. Não, pô. As primeiras transmissões que eu fiz, o vídeo ficava travando e não dava certo, e o áudio não chegava, e ficava tudo uma bagunça. E assim, foi muito tempo até que de fato eu consegui ajustar tudo, que as coisas funcionassem como elas têm que funcionar. E mesmo depois de eu conseguir ajustar tudo, arrumar tudo, tá tudo bom. Quando eu vim aqui para Itu, a primeira transmissão que eu fui fazer deu tudo errado. Mesmo eu tendo um bom tempo de experiência, eu ter estudado muito sobre isso. Então a probabilidade das coisas darem errado é muito maior do que a probabilidade delas darem certo. Agora, se eu não tentar, se eu não insistir, se eu não repetir, se eu não assumir uma postura, nunca vai acontecer. Eu vou continuar vivendo na incerteza. Eu vou continuar vivendo no meu conformismo. Deitado no meu sofá, reclamando que o mundo é injusto comigo. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. O mundo não é injusto com você. O mundo, ele é injusto. Ele é injusto. O mundo, ele é do jeito que ele tem que ser, e não vai ser eu, e não vai ser você, e não vai ser ninguém que vai mudar isso, porque essa é uma regra natural do mundo, e é assim que as coisas funcionam. Isso é indiscutível, isso é inquestionável. Então, você deitar no sofá e reclamar que o mundo vai injusto, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Talvez você começar a mudar, algumas coisas podem mudar. Você só vai descobrir se você tentar. E aí a gente vai para a nossa quinta dica. A nossa quinta dica é: quem é que está ao teu redor? Por que que eu tô trazendo essa ideia de quem é que está ao teu redor? Normalmente, quando as coisas começam a dar errado, a nossa tendência é se juntar com pessoas que também dão errado, né? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui: a quantidade de pessoas que tem para dizer para você assim, isso vai dar errado, é muito maior do que a quantidade de pessoas que vai dizer para você assim, olha, vai dar certo. A quantidade de pessoas que dizem que não vai dar certo é muito maior do que a quantidade de pessoas que vai dar certo. Quando eu resolvi mudar a minha carreira profissional, que eu resolvi sair da clínica, a trabalhar na internet, comecei a falar para algumas pessoas, olha, eu tô mudando e tal, vou sair da clínica, não vou mais trabalhar em clínica, vou fazer um trabalho pela internet. 99% das pessoas disseram, você é louco, você é maluco, isso não vai dar certo, isso é loucura, isso não vai funcionar. 99% das pessoas. E aí eu te pergunto, quem são as pessoas ao teu redor hoje? Quem são as pessoas que você se relaciona hoje? Quais são as pessoas do teu meio hoje? Essas pessoas te influenciam como? O quanto essas pessoas de fato te ajudam? O quanto de fato essas pessoas contribuem para você? O quanto de fato essas pessoas elas te apoiam a ponto de não deixar com que você permaneça estagnado? O quanto realmente essas pessoas são pessoas prósperas? Tem um monte de gente na internet ensinando as pessoas a ficarem milionárias e não tem R$1.000 na conta, pô. E não tem R$1.000 na conta. Aí eu pergunto pra você, quem não tem R$1.000 na conta sabe ensinar alguém a ficar milionário? Não sabe. É a mesma coisa quando se fala em dependência química. Não adianta vocês quererem buscar ajuda com pessoas que nunca ficou limpo,
Não adianta vocês quererem buscar ajuda com quem não conhece do assunto, com quem não entende do assunto. Não é assim. Quando se fala de codependência, né? Quando se fala de codependência, a grande maioria das pessoas mal conhece sobre o assunto. A grande maioria das pessoas trata isso como se fosse algo banal, algo... né? Ah, não, isso aí é besteira, daqui a pouco... Não, que nada. E eu tô cansado de ver gente morrendo, sofrendo, angustiada, com a vida acabada. Então, quem são as pessoas que estão ao teu redor? Porque isso é uma escolha tua. As pessoas da qual você se relaciona é uma escolha tua. A gente não escolhe pai, mãe, a gente não escolhe irmão, a gente não escolhe. Mas as pessoas com as quais eu me relaciono, eu escolho. Eu escolho, com certeza, sem sombra de dúvidas. E eu vou dizer aqui para vocês que eu escolho a dedo quem são as pessoas que eu me relaciono. As pessoas das quais eu converso, as pessoas das quais eu busco referência para me motivar, são pessoas escolhidas a dedo. São pessoas que de fato estão dispostas a me ajudar, né? E quando eu digo ajudar, eu entro na próxima dica, no próximo ponto, que muitas das vezes ajudar não é me dizer que eu sou um cara legal, não é me dizer exatamente aquilo que eu quero ouvir. As pessoas que estão do meu lado são pessoas que passam a mão na minha cabeça, que olham para mim e falam: ah, coitadinho, daqui a pouco você vai sair dessa. Ou são pessoas que de fato entram na tua vida e dizem para você: ei, e aí, vai ficar nessa até quando? E aí, vamos mudar quando? Como é que vai ser? Você vai ficar nessa? Pô, e aí, qual é a tua parcela de responsabilidade? Quando é que você vai começar a mudar? Vai viver conformado até quando? Vai ficar nessa conformação até quando? Essas pessoas que estão ao teu redor, que você escolheu para estar ao teu redor, quem são elas? De fato, são pessoas que contribuem com a tua vida de uma maneira honesta. Se precisar te apontar, elas são capazes de te apontar ou não? E eu vou dizer mais uma vez, você escolhe e você escolheu essas pessoas para estarem ao seu lado. Então não adianta você reclamar. É uma escolha tua. E da mesma maneira que você escolheu que essas pessoas estivessem do seu lado, você pode escolher que elas se vá. É uma escolha tua. Nos últimos anos eu fiz uma limpa na minha vida que vocês não... Eu fiz uma limpa mesmo. Eu, Bruno, não quero me relacionar com pessoas dessa forma. Não quero, de verdade. Eu quero me relacionar. Eu tenho dois tipos de pessoas na minha vida. Tenho as pessoas que buscam ajuda e de fato querem alguma coisa e que de fato querem alguma mudança. E essas pessoas, elas me estimulam muito, porque eu aprendo muito com elas. Hoje eu levantei às 5 horas da manhã e aí eu separei 3 vídeos para eu assistir. Eu assisti 2 palestras e mais um vídeo com um monte de anotação, porque eu fico pensando nessas pessoas. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso ter algo a oferecer. Então essas pessoas me estimulam muito. E por um outro lado, eu tenho um segundo grupo de pessoas, são aquelas pessoas que me dizem assim: vai que você é capaz, vai pra frente, você pode mais, continua, não desiste, não para, levanta, vai, para de resmungar, para de murmurar. A vida não é injusta com você, você que está fazendo as escolhas erradas, vai para frente. Quais são as escolhas que você fez? São esses dois tipos de pessoas que eu tenho. São escolhas minhas, né? E aí a gente vai para o 7º ponto. 7ª dica da mudança. Pessoal, eu tô acelerando um pouco aqui porque a gente já tá a 40 minutos da live e tem muita coisa para eu falar ainda, né? Então vamos para a 7ª dica. A 7ª dica é: busque se interessar menos por pessoas e mais por ideias. Quando eu digo busque se interessar menos por pessoas, estou dizendo assim: para de perder tempo querendo saber da vida dos outros. A vida não tem manual. Se interesse pela ideia que aquelas pessoas têm trazido para você. Ao invés de você ficar olhando na internet,
porque fulana fez isso, porque ciclana comprou aquilo, porque fulana foi para tal lugar. Pare de se interessar pela vida das pessoas e comece a se interessar pelas ideias que aquelas pessoas fazem. E de fato essa pessoa tem a agregar na minha vida. Qual é a ideia que essa pessoa está me trazendo? Qual é o propósito que essa pessoa está me trazendo? Essa pessoa está agregando alguma coisa na minha vida ou não? Isso que eu estou fazendo agora está agregando algo na minha vida ou não? Eu mandei um vídeo hoje nos dois grupos. Eu escrevi logo pela manhã. Né? Eu acordei 5 horas da manhã e aí eu estava aqui alguns vídeos e tal. E aí eu escrevi lá um texto. Não sou religioso, mas admiro os religiosos. Por esse motivo, eu assisto de tudo. E aí eu resolvi mandar um vídeo lá no grupo do padre Reginaldo Manzotti falando sobre girassóis, porque eu achei muito interessante a fala dele. Achei muito bacana. Bacana mesmo. E no mesmo tempo que eu mandei o vídeo do Reginaldo Manzotti, do padre Reginaldo Manzotti, acho que teve umas 6 pessoas que saíram do grupo. Porque elas estão olhando para a pessoa e não para a ideia que aquela pessoa está trazendo. E essas pessoas perderam a oportunidade de ouvir uma puta mensagem legal. Só pela questão de que é uma pessoa e não uma ideia. E muitas das vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. E para vocês terem uma ideia do quanto isso é real, naquele mesmo tempo que eu mandei o vídeo para vocês do padre Reginaldo Manzotti, logo na sequência eu assisti uma palestra da Monja Coen, junto com o professor Mário Sérgio Cortella, e depois eu assisti uma aula do neurocientista Pedro Calabres, e depois eu fui assistir um vídeo do filósofo Clóvis de Barros. Entende? Porque eu não estou preocupado quem são as pessoas, eu estou preocupado com a ideia que as pessoas estão me trazendo. Eu estou preocupado com aquilo que essas pessoas estão agregando na minha vida. Pô, eu assisti uma puta palestra demais da monja, uma palestra assim sensacional, de uma humildade, assim, ela batendo um papo com o Mário Sérgio Cortella, e aí o tema do bate-papo deles era anjos e demônios, né? E aí o Mário Sérgio pergunta para ela assim, monja, hoje você é mais anjo ou hoje você é mais demônio? E aí ela vira pro Mário Sérgio Cortella e diz para ele com toda a humildade assim, olha, eu sou um pouco anjo, eu sou um pouco demônio. Com toda a humildade, a monja diz pro Mário Sérgio Cortella, eu sou um anjo, eu sou um demônio. E aí o Mário Sérgio Cortella olhou para ela e disse assim, mas quando é que você se considera um demônio? Ela falou, quando eu faço as escolhas que eu não deveria fazer. Quando eu faço as escolhas que eu sei que eu não deveria fazer. Então, eu não olho para a pessoa. Eu olho para a mensagem que as pessoas têm a passar. Eu olho para a ideia que aquelas pessoas têm a me passar. Percebam a diversidade de assuntos que eu abordei hoje, das 5 da manhã até as 8h30 da manhã. Das 5 da manhã até as 8h30 da manhã, eu consegui assistir uma monja, 2 filósofos e um neurocientista e mais um padre. Olha só, é porque de fato eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o que eu estou aprendendo, né? E eu digo a vocês, eu aprendi muito. A humildade dessas pessoas, a simplicidade dessas pessoas, a transparência dessas pessoas. E muitas das vezes eu todo pretensioso me achando, né? Achando que eu sou o máximo, que eu sou o melhor. E aí eu escuto uma monja dizendo que ela é um ser humano e que ela também erra, né? Então, olha para a mensagem e não para a pessoa. Para de olhar para as pessoas. Começa a olhar para quais são as ideias que essas pessoas estão me trazendo. 7ª dica, olha para as ideias e não para as pessoas. 8ª dica, a nossa atenção
ela não é treinada para ser contínua. A nossa atenção, ela se desvia com muita facilidade. A nossa atenção, ela é treinada para ser alternada. A gente for reparar no nosso dia a dia, por exemplo, nesse momento onde eu estou aqui conversando com vocês há aproximadamente 46 minutos, ao longo desses 46 minutos você estava aqui me olhando e daqui a pouco chegou uma mensagem no WhatsApp, aí você foi olhar para a mensagem do WhatsApp, aí daqui a pouco chegou um e-mail, você foi ler o teu e-mail, aí alguém falou com você e você foi embora e largou eu falando sozinho. E muita gente fez isso, porque a nossa atenção, ela é treinada para ser sempre ligada naquilo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa atenção, ela não é sempre focada num único assunto. Isso é uma coisa instintiva nossa. Agora, nós precisamos treinar a de fato manter a nossa atenção num único objetivo. A grande maioria das pessoas desistem dos seus objetivos justamente por conta disso. Porque olha lá na frente, olha para o resultado, olha para a meta, olha para aquilo que vai acontecer, não se preocupa com o caminho e na primeira adversidade sai fora porque o foco já foi para outro lugar. Assim como muitas pessoas passaram por aqui hoje. Quando eu termino a transmissão aqui, o YouTube ele me dá as métricas do vídeo. Normalmente as minhas transmissões terminam com uma média de 70 a 100 visualizações. E em nenhum momento a gente chega a 100 pessoas simultaneamente dentro dessa transmissão. Por quê? Porque a pessoa ela entra, daqui a pouco ela se atenta com a novela que está passando lá na televisão, daqui a pouco o Big Brother fica mais legal e assim vai e ela vai embora. Então a nossa atenção ela não é contínua, a nossa atenção ela é alternada e a gente precisa aprender a treinar para que a nossa atenção seja contínua, porque hoje tudo que nos rodeia favorece para que ela seja cada vez mais alternada. Cada vez nós temos mais informações ao nosso redor, cada vez nós temos acesso a mais coisas, cada vez nós temos mais coisas acontecendo. A gente está andando na rua, tem outdoor, tem placa, tem carro, tem buzina de moto, tem bicicleta, tem cachorro, tem gato. A gente está em casa, a televisão, daqui a pouco o volume aumenta sozinho na hora do intervalo e aí tem uma propaganda, uma pessoa muito bonita falando com você, e o WhatsApp, e o Facebook, e o Instagram. Então a nossa atenção, ela cada vez mais, ela está sendo treinada para que seja alternada sem que a gente perceba. E aí a gente entra num oitavo ponto, que é que com essa ideia de que nós temos essa atenção alternada, nós começamos a acreditar que nós somos multitarefas. E nós não somos multitarefas. Nós precisamos compreender que nós não temos a capacidade de executar duas atividades ao mesmo tempo. Nós só conseguimos ter foco e objetivo apenas em uma única coisa. E você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma delas, ou talvez as duas, irão falhar. Não tenha dúvida disso. Ah, Bruno, mas eu sou muito bom, eu tenho um raciocínio muito rápido, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não funciona. Em alguma delas você está falhando. Não acredite nisso. Faça uma coisa de cada vez. Não permita que o seu foco seja alternado. Tente manter o máximo possível o seu foco aonde você quer que ele esteja. A grande maioria das pessoas hoje, elas são desatentas, elas não percebem as coisas acontecendo ao redor. Eu acredito que hoje nós vivemos numa era onde as pessoas estão cada vez mais desatentas. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas se distraindo com tanta facilidade com as coisas que estão acontecendo, porque as coisas elas são muito atraentes, que cada vez menos nós temos foco. E qual é o problema disso? O problema disso é que na hora que eu preciso ler um livro, eu não consigo passar da terceira linha. O problema é que na hora que eu preciso assistir um vídeo com um conteúdo interessante, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos. Esse é o grande problema.
Na hora que eu preciso executar uma tarefa que exige de mim foco e atenção, eu não consigo me concentrar naquilo. A minha mente vai embora e o assunto devaneia. E o principal de tudo, a gente nunca consegue se organizar. A gente começa a viver uma vida atropelada, uma vida totalmente cheia de turbulências, uma vida totalmente bagunçada, porque não temos foco para fazer as coisas. A gente pega a louça para lavar e aí olha pro fogão, vê que precisa dar uma limpada no fogão, aí do fogueira, aí precisa limpar a geladeira e aí daqui a pouco tá limpando a cozinha inteira, só que já deu a hora de fazer o almoço, aí não dá para fazer o almoço, aí queima o arroz e assim vai. E não consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, nós não somos multitarefa. A nossa mente ela não consegue estar concentrada em duas coisas ao mesmo tempo. A nossa mente ela não consegue prestar atenção, em duas coisas ao mesmo tempo. O nosso foco ele é central e é apenas em uma única coisa. E a gente precisa aprender a treinar isso. A grande maioria das pessoas não consegue manter 10 minutos, assistir uma palestra de 5 minutos, assistir uma palestra de, 40 minutos. Eu assisto muita coisa sobre filosofia, eu adoro filosofia, sou apaixonado por filosofia. A grande maioria das pessoas que eu converso fala assim, como você consegue? Como você consegue? E não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Eu acordei hoje às 5 da manhã e fiquei até às 8 da manhã assistindo palestra, uma atrás da outra. Uma de 1 hora, outra de 1 hora e pouco, outra de mais 1 hora e pouco. Foram 3 horas e meia assistindo palestra e fazendo anotação. Agora não pensem vocês que isso aconteceu do dia para a noite. Os primeiros vídeos não passava de 10 minutos. Os primeiros vídeos não passava de 5 minutos. E aí aquele vídeo me dá uma ideia de alguma coisa que está acontecendo na vida. E daqui a pouco eu já estou pensando naquilo. E aí a minha mente vai embora. E esquece. Então, foco é algo totalmente treinável. Nós não somos multitarefa. Quanto mais a gente conseguir organizar para que a gente faça uma coisa de cada vez, muito mais qualidade teremos naquilo que estaremos fazendo. Muito mais qualidade. Separa o tempo que você vai precisar para fazer aquilo e organiza para que você faça aquilo, para que você não tenha que se preocupar com outras coisas. Eu venho aqui fazer a live com vocês e eu separo das 10 da noite até a meia-noite. Das 10 até a meia-noite eu não tenho mais nada para eu fazer. Minha concentração, meu foco está totalmente aqui, em vocês. Até meia-noite. Bruno, mas a live às vezes termina às 11, às vezes 10h40, sim. Mas quando terminar a live, eu vou olhar os resultados, eu vou conversar com algumas pessoas, eu ainda fico um tempo aqui digerindo como é que foi, o que eu acertei, o que eu errei, eu preciso melhorar, qual parte eu mais gostei. Então, separe de uma maneira organizada para que mantenha o foco. Chegamos então na 10ª dica. Estamos chegando no fim, pessoal. 54 minutos de live já. E a 10ª dica é comparação. Da mesma maneira que eu falei sobre foco, sobre multitarefas, hoje com esse mundo cada vez mais veloz, com as coisas acontecendo cada vez de uma forma mais rápida, mais intensa. Há algum tempo atrás, se eu quisesse falar com uma pessoa que está lá do outro lado do país, precisava mandar uma carta, demorava 45 dias para essa carta chegar. Hoje eu aperto um botão e instantaneamente eu estou com ela. Ao mesmo tempo que tudo aconteceu de uma maneira muito rápida, junto com tudo isso, veio a acessibilidade e junto com essa acessibilidade vem a comparação. A gente entra nas redes sociais e aí a gente começa a passar lá, é um monte de família feliz, é um monte de mulheres lindas, esbeltas, maravilhosas, felizes, ricas, satisfeitas, bem resolvidas, que parece que não tem problema. E um monte de família que dá orgulho de ver. E aí qual é o problema da comparação?
Qual é o problema da comparação? Eu já começo com uma frase que talvez você nunca tenha percebido, mas se você reparar, você vai perceber. Todas as vezes que você se compara para perder, você se compara para ganhar. Já começa por aí. Você sempre vai se comparar com aquele que está melhor do que você. Sempre. Você sempre vai se comparar para perder. E qual é o segundo problema da comparação? O segundo problema é que você está comparando aquilo que você está vendo externamente daquela pessoa com aquilo que é interno seu. Você está cometendo a maior injustiça que você poderia cometer com você mesmo. Não é porque hoje eu visto uma blusa legal, porque eu tenho um cabelo bem cortado, a barba está feita, e porque eu estou sorrindo aqui no vídeo, que eu sou uma pessoa extremamente realizada, feliz. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida comigo mesmo, em vários aspectos. Mas nem sempre significa que eu estou bem. Muito pelo contrário, hoje eu não estava nada bem. E não tem nada de errado. E aí as pessoas que se comparam, o seu interior, nossa, eu tô mal demais aqui, meu Deus do céu, eu tô muito mal aqui. E aí pega a rede social, tem um monte de gente sorrindo, um monte de gente feliz. É a maior injustiça que vocês poderiam cometer. E o codependente, por característica própria, ele tende a se comparar com outras famílias. O filho de fulano de tal foi internado naquela clínica e lá deu certo, então eu vou levar o meu filho para lá também. Porque a fulana de tal fez isso com ela e eu vou fazer isso com o meu também. Gente, entenda uma coisa. Nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando de uma linha de produção. Então não adianta você ficar tentando comparar. Porque o meu filho ele só fuma maconha, ele nunca... porque o meu filho, nossa, já tá perdido no crack, acabou. Não, porque o problema do meu é só o álcool. Para. Esse tipo de comparação, essas comparações não vai levar vocês para lugar nenhum. Vocês estão comparando aquilo que é externo com aquilo que é interno, e é a maior injustiça que vocês poderiam fazer e cometer com vocês mesmos. Vocês estão pedindo para sofrer. Essa é a grande verdade. Então a comparação não vai levar vocês para lugar nenhum. Parem de se comparar, não se comparem. Deixa de lado a comparação. 11ª dica, e agora vem as 3 últimas, que são as 3 dicas bônus para vocês, que eu separei aqui com carinho e para a gente encerrar essa live. Primeira dica: aprenda a desenvolver uma autonomia nas suas ideias. E quando eu digo desenvolver uma autonomia nas suas ideias, eu quero dizer, reflita sobre tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você está vendo. Não tente ficar copiando exatamente como as pessoas fazem. Não fique fazendo da sua vida uma cópia exata da vida de outra pessoa, porque aquilo que o outro está fazendo para ele deu certo para ele, e pode ser que não dê certo para você. Somos seres únicos, cada um é único, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua identidade, cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua maneira de pensar. Então, ao invés de você ficar tentando fazer da tua vida uma cópia exata aquela outra pessoa que possivelmente está dando certo, ou aquela pessoa que você admira muito, ao invés de você fazer isso, reflita sobre isso e crie a sua autonomia de identidade. Pense, dê ao trabalho de entender se aquilo de fato é Deus, se aquilo de fato cabe para você, ou se você simplesmente está copiando. Volto a dizer, hoje pela manhã, das 5 da manhã às 8h30, eu assisti 2 filósofos, uma monja, um padre, neurocientista. Vocês acham que dá para eu copiar fielmente o que eles estão fazendo? Não dá para copiar. Não dá, nem que eu quisesse, jamais. É impossível. Agora, eu desenvolvo a minha identidade.
Tá tudo aqui, minhas anotações, tudo aquilo que eu preciso saber, tudo aquilo que eu preciso fazer, e eu vou anotando. Eu desenvolvo a minha ideia com relação a tudo aquilo que falaram. Então, não fique copiando, desenvolva as suas ideias. Eu vejo muitas das vezes as pessoas me perguntarem assim: ah, Bruno, o que é que eu faço para resolver determinado problema? E, gente, eu vou dizer mais uma vez, não tem fórmula mágica, não tem como resolver determinado problema somando 1 mais 1 igual a 2. Ah, porque eu fiz certo ou eu fiz errado. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Primeiro eu preciso entender, porque muitas das vezes nem tudo aquilo que é certo para você é certo para mim, ou nem tudo aquilo que é certo para você é certo para o outro. Nem tudo aquilo que faz sentido para você faz sentido para mim. Talvez aquilo que faça muito sentido para mim não faça sentido nenhum para vocês, e tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. A grande questão é: desenvolva uma identidade. Desenvolva. Tenha boa vontade para refletir sobre tudo aquilo que está sendo dito. Eu volto a dizer, postei hoje um vídeo de girassóis lá, e um padre trouxe uma mensagem legal. Eu achei um baita padre assim, descolado, porque ele fez uma piada e ele deu risada lá no programa e tal. Pô, puta padre bacana. Agora, talvez algumas pessoas olharam para ele e falaram: nossa, que padre é esse? Deus. E tá tudo certo, cada um no seu quadrado, cada um olha como tem que olhar. Agora, a grande questão é: deu ao trabalho de refletir sobre aquilo que estava sendo dito, sobre a ideia das energias e dos girassóis, de trocar experiência, de trocar conhecimento, de trocar esse bem-estar? Essa é a grande questão, né? Reflita sobre tudo isso, inclusive sobre o que eu falo aqui. Não pegue tudo aquilo que eu digo como uma verdade absoluta e como um manual da codependência. Eu sempre falei sobre isso, que eu não sou dono de uma verdade absoluta. Eu espero isso. O máximo que eu faço é dividir o meu conhecimento. É o máximo que eu faço, é dividir tudo que eu estudo, tudo que eu aprendi, tudo que eu implementei, tudo aquilo que está dando certo para mim, dividir com vocês. Agora, pode ser que não dê certo. Pode ser que não funcione. Afinal de contas, a probabilidade de não dar certo é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Isso é uma circunstância natural da vida. Não é porque o Bruno é bom, ou porque a clínica A é boa, ou porque a clínica B é boa, ou porque o adicto presta e porque aquele determinado tratamento não presta. Não, é porque é uma circunstância da vida. Agora, se é o trabalho de refletir, desenvolva uma identidade própria, uma identidade sua com relação àquilo que está sendo trazido. Eu digo para vocês assim: olha, codependência, no meu ponto de vista, é um comportamento ou um conjunto de comportamento, um padrão de comportamento que se tornou disfuncional na vida de vocês. Agora, talvez isso não faça muito sentido para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas olhem para isso e falem: não, codependência não tem nada a ver com isso, para. Para mim faz todo sentido. E eu explico para vocês, porque é algo que eu desenvolvi. Eu não peguei isso fielmente de ninguém. Eu li muita coisa sobre, eu estudei muita coisa sobre, eu conversei com muita coisa sobre, e aí eu desenvolvi esse meu conceito e essa minha ideia. 11ª dica: não deixe de ouvir porque não é agradável. Mesmo que aquilo que está sendo dito para você não seja confortável, escute. E quando eu digo escute, eu digo escutar com o coração. E dar o trabalho de entender. Porque nem sempre a perspectiva que eu tenho é a mesma perspectiva da outra pessoa. E quando a gente fala de perspectiva, nós estamos falando de campo de visão mesmo. A minha maneira de enxergar as coisas pode ser diferente da sua maneira de enxergar as coisas. E aí talvez aquilo que está sendo dito não é tão confortável porque o outro está enxergando de uma maneira diferente. Talvez vocês se lembrem que quando vocês eram crianças, o pai e a mãe de vocês dava bronca e dizia: não faça isso porque isso não vai dar certo. E não era gostoso de ouvir aquilo, e vocês saíam marchando, pisando firme. Quem
meu pai e minha mãe pensam que é para dizer assim comigo, eu vou fazer porque eu já tenho 12 anos de idade e eu já sou dono do meu nariz. Quantas vezes nós fizemos isso? Só depois nós entendemos que, na verdade, eles são pessoas mais experientes do que nós. Tudo que eles estavam tentando fazer era nos prevenir de alguma coisa que pudesse de fato dar errado. Porque eles já tinham experimentado coisas semelhantes. Mas, naquele momento, o campo de visão era diferente. Eu tinha um campo de visão limitado e os meus pais tinham outro campo de visão muito mais amplo do que o meu. Muito mais amplo do que o meu. Então, não deixe de ouvir só porque não é agradável, só porque não é confortável. Primeiro escute. Primeiro se dê ao trabalho de pensar. Primeiro dê ao trabalho de, ao menos, pensar assim, por que é que o outro está me falando isso? Por que é que eu estou ouvindo isso? Saíram do grupo hoje, calculo eu, por cima, não contei, aproximadamente, acho que umas 30 pessoas saíram do grupo. E eu passei mais de 2 horas pensando, por que é que essas pessoas saíram? Por que é que essas pessoas foram? Talvez a resposta fosse muito óbvia, mas eu não me conformo com aquilo que é óbvio. Eu tento me colocar ao lugar do outro e entender por que é que essa pessoa não ficou, por que é que essa pessoa escolheu ir, por que é que essa pessoa escolheu não estar aqui. Então, absorva as coisas, né? Mesmo que não seja agradável, escute. E se aquilo não fizer sentido, é muito fácil. Você descarta da tua vida. Simples assim. Tem tantas coisas que já me falaram que não faz sentido nenhum. Principalmente dentro da minha área profissional. Eu cansei de ouvir adictos dizendo, quando eu era terapeuta dentro das instituições, os adictos dizendo assim: você quer ferrar comigo aqui dentro? Qual é o meu propósito em querer ferrar com a pessoa dentro da instituição? Explica pra mim. O que eu ganho? Qual é a vantagem? Não tem sentido nenhum. E aí eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa e entender que aquela pessoa está num momento extremamente adoecido. Para ela tem sentido aquilo que ela está me dizendo. Agora, se eu não me colocar no lugar dela, nunca vai fazer sentido para mim. Eu nunca vou conseguir compreender aquela pessoa. Eu nunca vou conseguir entender aquela pessoa. Então, não deixe de ouvir. Não perca a oportunidade de ouvir. Não perca a oportunidade de aprender independente de quem quer que seja isso. Não perca a oportunidade. E a última dica pra gente fechar, depois de 1h10, e aí eu vou ler os comentários, porque eu tava aqui totalmente focado. Se eu fosse comentários eu ia focar. A última dica, a 13ª dica, e eu adoro o número 13, por esse motivo eu escolhi 13 dicas. Eu sou fã do número 13, porque eu fiquei limpo no dia 13. A 13ª dica é: pare de desejar ouvir só coisas gostosas. E quando eu digo pare de desejar ouvir só coisas gostosas, eu quero dizer assim: quando você vier me pedir ajuda, quando você pedir ajuda para alguém, não pense que essa ajuda que vai vir para você vai ser exatamente do jeito que você gostaria que ela fosse. Nós temos uma tendência muito grande a esperar que as respostas que nós teremos sempre serão as melhores, sempre serão as mais agradáveis, sempre serão as mais gostosas. E nós desejamos isso constantemente. E a gente precisa parar de desejar isso. A gente precisa separar o que é real do que não é real. E só ouvir coisas gostosas não é real. Não é real. Eu vou usar um exemplo aqui. A vida, ela é feita de muito mais dor e sofrimento que prazeres. Quer ver um exemplo muito prático disso? Quanto tempo dura um orgasmo e quanto tempo dura uma enxaqueca? Quanto tempo dura uma sensação de prazer por uma comida que você fez e que você desejava muito? Quanto tempo dura
a dor de barriga por uma comida que você comeu e não estava boa. Então a vida ela é feita de muito mais desprazeres do que prazer. E a gente precisa parar de desejar ouvir só coisas gostosas. Nem sempre aquilo que eu vou ouvir vai ser agradável. Vai ser gostoso. Eu vou ouvir vai ser exatamente aquilo que eu queria ouvir. Né? E isso assim... Isso é tão amplo que eu digo a vocês que isso é muito comum até comigo, porque eu crio toda uma estrutura para acolher as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu gasto muito dinheiro com divulgação no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu dedico muito tempo a esse trabalho. Eu faço um esforço gigantesco. E qual é a minha expectativa? É que no mínimo as pessoas digam assim: pô, que massa, que legal, que bacana. Mas às vezes entra alguém no grupo e fala assim: porra, será que esse cara ajuda mesmo? Entende o que eu tô querendo dizer para vocês? E eu não tô dizendo, eu não trouxe essa ideia exatamente por causa desse exemplo agora aqui não. Porque assim, eu lembrei disso exatamente agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente precisa entender que nem sempre aquilo que eu vou ouvir vai ser gostoso e vai ser agradável. Nem sempre. Assim como eu vou dizer para vocês agora que a nossa live está chegando no fim. Não é gostoso, afinal de contas, pelo menos para mim, o bate-papo aqui estava sensacional. Acho que eu nunca me senti tão bem, ou pelo menos fazia algo que eu me sentia tão bem, tão à vontade de fazer. Assim, um conteúdo que eu preparei com muito carinho de verdade, com muito cuidado mesmo. Compreendo que as pessoas que estão chegando aqui são pessoas que ainda não entendem muito bem, não conhecem toda a dinâmica e tal. E assim, eu preparei esse conteúdo, não só esse, para amanhã e para quarta-feira. Tenho certeza que vai ser daqui para melhor. Né? Esse de hoje eu fiz com muito carinho mesmo, porque era a abertura, era um momento novo na minha vida. E assim, eu espero de fato que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Eu espero que essas 13 dicas e não 10, né? 13 e não 10, façam sentido para vocês. Se vocês gostaram, não deixe de curtir esse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar com as pessoas. Codependência não é algo tão ruim assim, né? Talvez as pessoas fiquem se lamentando, né? Eu sou codependente. Ou talvez quem está aqui hoje ficou se questionando: pô, mas tudo isso que o Bruno está falando, o que isso tem a ver com codependência? E eu vou dizer a vocês que eu aprendi muito com a minha doença. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com a minha doença foi que eu poderia progredir a cada dia, uma pessoa melhor a cada dia. Eu descobri que, na verdade, eu tinha essa necessidade de cada dia ser melhor. Porque se eu não fosse uma pessoa melhor, a minha doença ia me engolir, eu ia voltar a usar e eu ia morrer. Eu tinha essa necessidade de ser uma pessoa melhor. Então a minha doença não foi algo tão ruim. Foi ruim enquanto eu estive usando drogas, mas depois que eu parei de usar drogas, eu consegui crescer e evoluir muito graças a mim. A minha doença me ensinou a esse caminho. Talvez a codependência de vocês estejam trazendo vocês a um momento que seja único na vida de vocês. Talvez vocês nunca tenham entrado em contato com tanta profundidade com vocês mesmos. Então, o que tudo isso tem a ver com codependência? Isso tem tudo que nós falamos aqui, cada palavra, cada detalhe, cada vírgula, cada ponto tem tudo a ver com. Agora, um detalhe: eu não tô aqui para falar de dor e de sofrimento, não tô aqui para falar do lado negro do problema, eu tô aqui para falar de solução. Desde o começo eu sempre falei isso.
sempre falei isso, eu não vou ficar me lamentando, ficar ouvindo droga e falar de porque não aguento mais, porque tu tem mais. Não, eu sou o cara da solução. Eu olho para a solução, meu caminho é solução, meu objetivo é solução. Quando eu digo para vocês assim, olha, vamos por aqui, e por aqui eu sei que vai dar certo, né? Porque de fato eu sei o que eu tô fazendo. Então acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindas à minha maratona. Começou hoje é só o primeiro dia, ainda tem amanhã e ainda tem quarta. Na quarta-feira com a participação especial do Técio, psicólogo assim que eu admiro demais, um grande amigo, parceiro, foi companheiro profissional meu, hoje é amigo pessoal, para mim assim, melhor psicólogo da área, nacionalmente falando, sem dúvida. O cara é demais, mas tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, muito mais de hoje ser amigo pessoal dele. Na quarta-feira ele vai estar aqui comigo e amanhã tem um conteúdo muito bacana. Pessoal, eu não vou ler os comentários porque assim, já passaram 1h20, meu filho tá lá embaixo, agoniado, me esperando para ir deitar. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer, mas eu prometo que eu vou ler depois e eu falo com vocês amanhã na live sobre os comentários de hoje. Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã às 10h. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!